Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 8 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Jesus se retirava em lugares solitários e se entregava à oração. Jesus anda em todo canto, prega, cura, expulsa o mal, mas encontra o tempo para rezar, se esconde, se retira para orar. Quanto isso nos ensina? Ele, que é o Filho de Deus encarnado, ora. Apesar de estar em perfeita comunhão com o Pai em cada minuto do dia, enquanto faz milagres, enquanto ensina, enquanto anda, apesar disso, sente a exigência de se retirar a sós com o Pai e o Espírito Santo para orar, ou seja, ficar em comunhão com eles. Sem dúvida, esse é um ensinamento para nós, para fazer uma boa economia do nosso tempo, para defender com unhas e dentes o nosso tempo de oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Entrando Jesus numa das cidades, apareceu um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, ele caiu com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tenha o poder de purificar-me. Estendendo a mão, Jesus tocou nele e disse: Quero, sejas purificado. E imediatamente a lepra desapareceu. E ordenou-lhe que não contasse a ninguém, mas disse: Vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferta prescrita por Moisés. Isso lhe servirá de testemunho. Cada vez mais a sua fama se espalhava e as multidões acorriam para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Ele, porém, se retirava para lugares desertos, onde se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cada vez mais a sua fama se espalhava e as multidões acorriam para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Ele, porém, se retirava para lugares desertos, onde se entregava à oração. Como falamos no começo, vale a pena hoje parar e se concentrar a nossa atenção sobre a escuta, porque ela se torna o canal de todas as curas. Se uma pessoa não escuta Jesus, não pode ter fé nele, porque não o conhece, não sabe quem ele é. Desse jeito nunca poderá ser curada. Você começa a ter um relacionamento com uma pessoa amada quando ouve a sua voz. O diálogo é o primeiro encontro. Não basta ver uma foto, não basta assistir um filme. Para ter um verdadeiro encontro, precisa ouvir. Por isso que as multidões acorriam para ouvir Jesus e depois serem curadas. Na verdade, sabemos bem que um dos verbos que mais voltam na Bíblia é Shema Israel. Escuta, Israel. O Senhor teu Deus é um. O ouvido é o último dos sentidos que se apaga quando uma pessoa morre, e durante a vida é o sentido mais profundo, aquele que penetra mais no nosso corpo. O ouvir é mais poderoso do que o ver. Ele te leva à concentração e penetra no teu inconsciente. Pense um pouco o quanto uma música penetra em você e te conquista. Tudo isso passa pelo ouvido. Quem ouve bem não esquece.
Quem ouve vibrando e respondendo com emoção ao que ouve, não esquece, e aquele que não esquece, não cai. Tem o pé firme na caminhada. Portanto, quem deseja encontrar Jesus e ser curado por Ele, deve primeiro escutá-lo, ouvi-lo, se sintonizar com Ele, se conectar com Ele, diríamos nós hoje. Nesse sentido, é necessário aprender de Jesus. Há mil pessoas que o procuram, mas Ele se retira em lugares desertos para rezar. Apesar dos mil afazeres, Jesus se retira em lugares desertos para orar. Apesar de ser Deus, Ele procura o silêncio dos lugares desertos para entrar melhor em comunhão com o seu querido Pai do céu. Se até Deus precisa orar, quem somos nós para viver sem oração? Orar significa, antes de mais nada, escutar, ouvir. A oração, irmãos, não é revirar baldes de desespero em cima do sacrário, mesmo que no começo frequentemente seja um desabafo. A verdadeira oração, porém, deve chegar a uma escuta humilde e atenta de Jesus. E como se escuta Jesus? Como se ouve Jesus? Primeiro fazendo exatamente o que fazia o povo no tempo de Jesus, ouvindo, entendendo e interiorizando as palavras que ele pronuncia, e que, graças a Deus, foram guardadas nos Santos Evangelhos. Coisa muito boa é decorar e repetir continuamente os versículos bíblicos que mais nos atingem. Escutar Jesus, ouvir Jesus, significa silenciar-se profundamente diante dele, deixar somente a sua palavra ressoar em nós. Devemos ler ouvindo Jesus falar, imaginando estar perto dele, entre aquelas pessoas que o cercavam 2000 anos atrás, ouvindo a sua voz, que sai do texto dos Evangelhos. Grande segredo para ouvir Jesus é ler lentamente. Quanto mais lentamente você lê, tanto mais você interioriza. Por isso, os irmãos que têm mais dificuldade na leitura são aqueles que melhor fazem o diário espiritual. Ainda mais, ler ouvindo Jesus significa ter consciência que aquela palavra é para mim, que Deus quer falar para mim, com o trecho que hoje escuto. Essa fé e esta consciência fazem com que a Bíblia seja um contínuo diálogo com o meu Deus. Boa regra diante de qualquer trecho bíblico é se perguntar, primeiro, o que o texto diz? Segundo, o que o texto quer dizer? Que é diferente do que diz na primeira leitura, né? Primeiro, o que o texto diz. Segundo, o que o texto quer dizer. Terceiro, o que o texto quer me dizer. Estes são os 3 passos fundamentais. Primeiro, o que o texto diz. Ouvir bem. Segundo, o que o texto quer dizer. Refletir, meditar sobre o trecho. Terceiro, o que o texto quer me dizer. Então, ouvir a voz de Deus que fala através das palavras bíblicas para mim. Observe bem. Primeiro, o que o texto diz. Entender o texto. Depois, o que o texto quer dizer. Ele quer dizer coisas que vão além da simples letra. Terceiro, o que o texto quer me dizer. O que Deus, através do texto, quer me dizer. Se você fizer sempre estas 3 perguntas ao trecho que você lê, você conseguirá ouvir a voz de Deus falando ao teu coração.
Procure hoje se retirar em oração, como fazia Jesus. A força de Jesus tinha uma nascente. Era a intimidade com o seu querido Pai, amado Pai do céu. Era a escuta do seu Abba, o seu querido Pai. Você também poderá encontrar a sua força somente na intimidade com Deus, com Jesus, na oração e na adoração. Um bispo emérito muito simpático, Dom Angélico, amava repetir: quem não reza vira bicho, e se for consagrado, vira bicho feio. Um outro ditado da vida espiritual diz: quem não ora sempre, não ora nunca, não reza nunca. Ou seja, se você não permanecer em constante atitude de oração e adoração, quando chegar a hora de ir para a capela ou de entrar numa igreja e fazer a sua adoração, você será muito superficial e voado, porque ou você está em constante diálogo com Deus ou não conseguirá criá-lo nos poucos minutos que você passa dentro da igreja. Portanto, irmãos, podemos hoje manter uma constante atitude de escuta do que Deus quer nos dizer através de tudo o que nos acontece, através da palavra que podemos ler, através de um irmão, através de um pobre que encontramos. Tente agora entrar em contato, em comunhão com Jesus, ouvindo mais uma vez esta leitura e procurando entender o que ela te pede. Entrando Jesus numa das cidades, apareceu um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, ele caiu com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tem o poder de purificar-me. Estendendo a mão, Jesus tocou nele e disse: Quero, sejas purificado. E imediatamente a lepra desapareceu. E ordenou-lhe que não contasse a ninguém, mas disse: Vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferta prescrita por Moisés. Isso lhe servirá de testemunho. Cada vez mais a sua fama se espalhava e as multidões acorriam para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Ele, porém, se retirava para lugares desertos, onde se entregava à oração. Podemos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Estamos agora prontos para escolher o propósito que norteie o nosso dia e nos ajude a escutar Jesus em cada momento.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática esse nosso propósito. Acorriam para ouvi-lo. Paz e alegria a todos. Jesus se retirava em lugares desertos para rezar. Paz e alegria a todos. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz calou meu coração. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz calou meu coração. Sua palavra me transforma. É a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma. É a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma. É a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma. É a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Eu parei pra escutar o Senhor. Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei pra escutar o Senhor. Sua voz calou meu coração.